Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma livezinha aqui na plataforma do Substack. Eu sou Filipe Brasiliano, agitador literário, e junto com os meus amigos, aliados, a gente tem promovido essas lives, essas transmissões ao vivo, para conversar com escritores independentes sobre o trabalho deles, projetos, sobre como eles enxergam aí o cenário, o que eles têm feito. E hoje eu estou aqui acompanhado do Áureo J. Pode dar o seu olá, pode dar o seu olá para o povo. Opa, eu sou Áureo J, autor de ficção especulativa, falando diretamente do Piauí. Então, bora lá falar sobre muitas coisas da colonialidade, editar de cultura. Hoje vai ser uma live Sim. de 4 horas de duração, é certeza. Será? Será? Vamos testar os limites aí da plataforma para ver quanto que ela aguenta, né? Vamos testar. E a gente também está Ou aqui da acompanhado. plataforma ou do Filipe, né? Daqui a pouco ele cai desmaiado aí. Verdade. E a gente está aqui também com o Nilo Nobre. Pode dar o seu olá, fica à vontade. E aí, galera, sou o Nilo, historiador, arqueólogo, escritor e quadrinista, não necessariamente nessa ordem. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um monte de coisa, tudo junto e misturado. É isso. Hoje a gente vai falar, olha aí, ó, o livro, né? Contos para ler no Alpendre. Também a gente vai falar sobre literatura decolonial, entender o que é, né? E como que se trabalha isso dentro da nossa literatura brasileira, né? O Nilo já se apresentou, né? Conta um pouquinho aí, falou que ele é historiador e tal. A gente tem algumas perguntas para começo aqui, só para quebrar o gelo, né? Vamos começar então perguntando, Nilo. O que é brasilidade, Nilo? O que é o mal? Defina aí. Só isso? Então, só isso, apenas isso. Não, nada. mas é só de piada. Vamos para as perguntas sérias agora. Vamos. A gente tem aqui uma pautazinha, a gente elaborou aqui com todo carinho para fazer para você, né? Levando em considerações todo o seu trajeto, né? Dentro e fora da literatura. Né? Eu queria saber, Nilo, né? Para a gente começar aqui, vamos falar um pouquinho, rapidamente, dessa sua primeira experiência, né? Na Bienal, que você esteve presente, né? E foi agora há pouco, foi recente, né? Você contou que foi um primeiro evento grande literário que você esteve presente, né? Como que foi? Como que estava o clima lá? O que você fez? Conta um pouquinho pra gente. Foi uma experiência incrível, assim, em todos os níveis. Porque foi o primeiro livro, né? O Contos para Ler no Alpendre foi o primeiro livro publicado. Assim, ele disputa entre qual seria o primeiro escrito, porque na verdade ele é uma coletânea de contos que foram feitos ao longo dos últimos 4 anos. Mas eu já tenho uma obra maior já completa também, que ainda não passou pelo processo de editoração nem nada, mas espero conseguir, né, talvez esse ano ou no próximo. Então, foi participar da Bienal foi muito rápido, muito inesperado e, na mesma medida, incrível, em todos os sentidos, porque eu não sabia, até então tinha um pouco de noção da escrita, né, de fazer os contos, de escrever outra obra. Passei no ano passado, fui selecionado no edital de cultura aqui do Ceará, da Lei Paulo Gustavo, e aproveitei foi esse projeto de livro de contos. Então, nesse processo, eu aprendi, além da parte escrita, a parte editorial, né, de você levar o seu material para uma leitura crítica, para uma revisão. Eu fiz as ilustrações, mas também tem esse processo de ilustração, imprimir, e todo o processo editorial mesmo, do começo ao fim, né? E estar na Bienal foi interessante, me permitiu ver outros estágios dessa cadeia, né, que é a parte de vender. Então eu acho que me deu uma ótima experiência, assim, do início ao fim, não só da parte da escrita mesmo, mas também passou pelo processo editorial até chegar na pontinha lá de estar na loja vendendo e conversando com as pessoas nas galerias, né?
Assim como também o lançamento do livro aconteceu lá na Bienal, era uma correria, eu estava ansioso, que só sem saber onde era que eu ia lançar esse negócio, com medo. E depois eu descobri que o lançamento era opcional, que não precisava ter no edital um lançamento oficial, digamos assim. E eu pensei, então não vou lançar não, tá feito já, tá bom. Aí o Wilson me disse, não, faz a inscrição para o lançamento lá na Bienal, que tá aberta a seleção. Aí eu me inscrevi, assim, sem muita esperança de dar certo, e deu. E ele também tinha um lançamento dele que aconteceria no mesmo canto, é a praça de lançamentos mesmo, tinha 40 lançamentos por dia, um negócio absurdo, assim, de gente lançando livro. E ele ainda conseguiu articular lá com algumas pessoas para que a gente fizesse um lançamento junto, eu, ele e a Lara, no auditóriozinho lá. Foi super bacana o evento. Eu queria puxar essa tua fala sobre ansiedade, porque o edital que tu passou foi de 2023, não é? Isso. 2023, hoje 2025, foi lançado ainda agora o livro. E eu queria que tu conversasse sobre esse processo, sobre esse tempo todo de produção do livro, sobre a capa, que eu sei que tu ficou quase fica doido com essa capa aqui. Eu vi vários esboços, vi capa alternativa, caso o ilustrador não conseguisse, né? É o Bruno Romão, né? É o Bruno Isso. Romão. Caso ele não conseguisse, tu já tava assim, já preparando já tudo, desespero. Eu queria que tu falasse um pouco sobre todo esse processo de 2023 até agora, de seleção de contos, porque tu faz o desafio do Scamba Club, tu nunca falhou nenhuma vez, e de 4 anos de escrita, então eu imagino que tenha muito mais conto do que o que coube aqui nesse livro, como foi a seleção de contos, esse processo de 2 anos ou mais, né, se contar a parte da escrita, e a produção de capa e todos os outras funções que não são estritamente de escrever o livro, né? Massa. Assim, o edital é de 2023, mas a seleção mesmo, a parte de resultado e tal, foi no começo do ano passado. Então, praticamente a gente está com um ano. Porque acho que não entendo direito, deve ter algum trâmite burocrático que tenha atrasado no setor da Secult e demorou a sair a seleção, e quando saiu a seleção também atrasou um bocado o resultado. E aconteceu também que, assim, na primeira seleção, o livro não tinha passado. Né? Ele ficou nos classificáveis em 4º lugar, eu acho. Suplente. Como suplente. Eu chamo de classificável, que é vida acadêmica, de vestibular. O pessoal hoje nem sabe mais o que é, né? O classificável do vestibular. Não é a lógica, é essa. E aí, assim, demorou um pouquinho. Eu acho que teve alguma das linguagens que não deve ter atendido toda a demanda de projetos aceitos, então houve um remanejamento de verba, né, porque o dinheiro não volta para o governo, ele é aplicado nas outras linguagens. E nessa repescagem entraram alguns dos que estavam ali como suplente, daí não entrou junto. Então, eu já comecei também em 2023, 2024, já por conta desses atrasos. Aí, assim, como a gente já tem um contato com todo mundo, né, lá no grupo e tal, do Escambau, a parte de conversar com as pessoas para fazer o processo editorial foi super tranquilo, assim, todo mundo já se conhecia, muita gente é muito fácil, num grupo de escrita, você achar indicação de capista, de leitor crítico, revisor, né. Aí, o primeiro processo foi o Wilson que fez, que foi de leitura crítica. E ele estava passando por umas coisas também, foi a primeira experiência, assim, que ele demorou uns diazinhos para começar a fazer. E eu já fui começando a ficar ansioso daí. e enchendo o saco dele no WhatsApp. É um ano só, me ajuda aí. Mas aí ele fez super rápido, foi tranquilo, e os outros também não tinham muito o que reclamar. Mas aí desde o começo eu já tinha falado com o Bruno, né, para fazer a capa. E o Bruno, um ótimo profissional, se garante mais, ele desenha muito. Muitos trabalhos para ele fazer, ele foi dando prioridade aos outros, e o meu foi ficando um pouquinho ali de lado. Aí quando o Wilson falou pra gente que tinha
O dele também tinha sido aceito para ser transformado em quadrinhos, né, no PROAC, em São Paulo. Aí eu já fui falar com o Bruno. Bruno, quadrinho é um negócio que demora. Eu sei que é um negócio que demora. Faz minha capa aí, por favor, antes de começar a fazer o quadrinho, porque vai ser puxado para ti. Aí, não, beleza. Me deu mais um tempinho, passou mais um mês e já arrancando os cabelos que eu não tenho. Aí eu comecei a fazer eu mesmo os rascunhos para... Não, eu vou adiantar a vida dele aqui. Em vez dele passar horas e horas pensando, eu vou rascunhar eu mesmo aqui e eu já mando as ideias para ele, ele pode aproveitar a que ele achar melhor. E acabou que deu certo, né? Essa capa, a arte final dele é massa e tal, as cores dele, a layout da letra e tudo. O rascunho, a ideia inicial foi uma das duas que eu tinha mandado. Né? Então, de certa forma, já ajudou um bocado a ele na vida dele. Em relação à seleção dos contos, tinha bem mais. Eu tinha colocado umas poesias também, que tanto ele como o Moacir disseram que era bom não misturar, já que era um livro de contos, a gente mantivesse só contos mesmo. E, no máximo, talvez manter um ou dois dos cordéis que eu tinha feito nos desafios, mas mesmo assim, depois a gente optou por tirar. E alguns dos contos de terror que eram mais gráficos, assim, mais pesados, também saíram, para manter o livro mais acessível para todas as idades. Ainda tem um terrorzinho aqui e ali, ainda mais explícito, mas não é nada muito diferente. Assim, Eu achei curioso, que eu tava lendo, eu percebi, o Niro, ele pensou nisso aqui para ir para as escolas, porque assim, é uma ficção especulativa que ela não tem um gore, não tem algo muito explícito. Acho que o único conto que teve alguma coisa que eu falei, eita, talvez não seja pra escola, foi um conto que começou a ter uns palavrões. Mas assim, palavrão também, né? Só se alguém for muito chato pra reclamar disso, mas foi só um conto. Professores que estão assistindo essa live, não tem palavrão no livro. Podem aderir para suas escolas, viu? Para sua turma. E eu vou dizer que, assim, muito desse processo foi resultado da equipe que ajudou. Assim, o Wilson, o Moacir, eles já têm muito mais experiência na área e tal. Não posso dizer que fui eu que pensei para a escola. Eu estava chamando a ajuda dos universitários e dizer, olha, fica melhor assim. Perfeito, vamos assim. Então, porque você que manja aí, que tem experiência na área, você que manda e eu só obedeço. Então só para fechar aqui o assunto, sobre o Escambau, esse tipo de grupo de escrita, de reunião de autores, ilustradores, diagramadores e etc. Foi algo fundamental para a escrita, para a confecção do livro, porque algo que eu achei bem curioso foi na ficha de quem fez o que no livro. Assim, eu vendo os seus nomes, esse aqui tá no Escambau, esse aqui também está no Escambau, o ilustrador, o diagramador, a capa, todo mundo no Escambau, olha só, todo mundo em família aqui. Eu estava dizendo, eu disse inclusive no lançamento lá na Bienal, que eu tinha entrado primeiro para fazer, eu estava pensando em 2020, fazer um quadrinho a partir de documentos históricos, né, por causa da formação de historiador e tal. Aí eu fiz um quadrinho, ficou feio, ficou mal feito, porque eu não sabia fazer quadrinho. E quando eu fui procurar uns editores aqui para publicar, um deles me disse gentilmente que eu estudasse um pouquinho mais. É bem tranquilo mesmo, assim, não é semi-irônico, não. Me instruiu a procurar o pessoal da Oficina de Quadrinhos, que é um projeto de extensão do curso de jornalismo aqui da UFC. E todo ano eles abrem uma turma que seleciona, sei lá, 30, 40 pessoas. E você passa o ano todo estudando sobre quadrinhos todo sábado de manhã. Então tem uma aula sobre narrativa, uma aula sobre arte final, uma arte sobre cores, uma arte sobre a história do quadrinho, tudo. E eu fiz, ao mesmo tempo, o curso da Oficina de Quadrinhos e o curso de Quadrinhos 1 do Rafa Pinheiro, né, do INCO, no Rio. E foi nesse grupo do Rafa Pinheiro que eu conheci o Edu, e o Edu me sugeriu participar desse canal. Quando eu estava saindo do doutorado, e minha tese é sobre, mais ou menos, história da ciência, né? Então, todos esses debates de
decolonialidade, pós-modernismo, estava tudo muito fresco na cabeça, e eu achei, nossa, literatura decolonial deve ser fantástica, claro que eu vou entrar. Então, depois, aí eu entrei no grupo, tinha os desafios, eu entrei de cabeça mesmo assim, para participar de todos, e eu falei na Bienal, que se não... E falei no lançamento que se não fosse pelo grupo, pelos desafios, pelo tanto que eu aprendi nesse tempo todo lá, esse Nilo, escritor aqui, não existia. Talvez existisse um outro, né? Porque não sei se eu não teria entrado em alguma outra experiência. Mas esse aqui, com certeza não. Porque tem sido fantástico, assim, esses últimos 5 anos. 4, né? Foi 2021. De tudo, assim. Porque você tem um espaço de aprendizado, ao mesmo tempo você pode praticar, e tem o feedback dos coleguinhas, que são todos escritores também. Então, cada um vai dando uma contribuição. Você aprende a fazer. Ele não é solitário, não? É um negócio para ficar no quarto escrevendo? Como assim? Pois. Compartilhar com o povo? Eu acho que a época do escritor que fica sozinho, tuberculoso, no quarto mofado, escrevendo com máquina de datilografar, pode ter passado. Né? É ótimo, assim, é uma ótima experiência de ter esse contato, né? E, basicamente, é como se você tivesse um grupo de amigos ali que você diz para eles, olha, dá uma lida no meu texto aqui, e todo mundo é como se fosse um especialista, né? São todos escritores. Como se você procurasse ajuda especializada em grupo, de uma vez logo. Não tem como ser melhor do que isso. Sim. Isso é muito massa, né? Tipo, você tem uma comunidade de escritor que também passa pelas mesmas coisas que você, né? Acaba um ajudando o outro. Aí quando um vai lançar um projeto, todo mundo se junta. Isso parece, tipo, como você falou, né? Décadas atrás não se tinha isso, né? Os escritores eram muito individuais, era cada um na sua, era solitário, como o Auro falou. Hoje a gente tem essa coisa, esse incentivo, né? Grupos como esse, assim, né? Coletivos, né? Coletivos de escrita. Muito massa, assim. Era até uma coisa que a gente ia comentar, né? Sobre o impacto dos desafios do Escambau, porque eu entrei, acho que foi em 2021, parece. Acho que eu entrei em 2021. E eu também produzi bastante por causa dos desafios. Esses contos que você publicou na antologia, eles foram produzidos durante, né, esse tempo. Você já produziu mais de 100 contos, não é isso? Eu acho que é por aí. Então vem um volume 2 aí. A gente pode esperar. É provável. A gente só teria que ver se, assim, né? Teve alguns que já foram escolhidos para ficar de fora desse, porque talvez não fosse para todos os públicos e tal. Pode ser que o volume 2 seja um pouco mais restrito, para ter aí talvez uns contos de terror um pouco mais pesados. Mas é isso. Foram. Assim, também é que nem diz, eu acho que é o Bradbury, né? Que você escreva 54 contos por ano, eu duvido que você escreva 54 contos ruins. Então, algum vai ser ótimo, mas nem todos vão ser essa maravilha toda. Então, tem muita coisa escrita, mas nem todos são lá essas maravilhas todas também. E também tem a reescrita, né? Sim. A edição, escrita. A gente pode ter esperança de ter um poemas e cordéis para se declamar no Alpendre? Rapaz, quem sabe? Eu só tenho que escrever alguns outros, porque só tem 4 até agora. Desafio, ô Escambau, bora lá, desafio de cordéis e de poemas decoloniais. O cordel já é decolonial, né, por natureza, mas enfim. Mas seria legal mesmo, assim, fazer algo um pouco maior, mais voltado também para poemas. É um negócio que eu acho legal, eu sempre gostei. Minha família sempre foi muito próxima do repente, né? Tem 2 tios que foram repentistas. E meu pai tinha uns vinil lá em casa, um monte de vinil de trovador grande, assim, dos nomes. Tá? Meus tios conheciam eles, assim, de tocar junto. E eu cresci nesse meio, achando fantástico, assim, a viola, né? De repente. Só que nunca. Eu acho bonito, mas eu não cheguei a estudar o suficiente ainda para me especializar, para aprender a fazer direitinho, porque tem métrica, tem tudo.
E eu acho lindo, mas ainda não cheguei nesse nível de fazer vários. Uma coisa que você falou foi sobre como o decolonial te atraiu, né? Você ficou atraído por esse tema, por esse assunto. Eu acho que casa muito com a sua área de estudo, de pesquisa, né? Você sente essa ligação? Como que você enxerga? Eu acho isso legal, porque assim, no início, eu estava um pouco. Eu nunca gostei muito de ser especializado em uma única coisa. Então, eu sempre quis fazer arqueologia, mas como não tinha arqueologia no Ceará, até agora não tem, eu fui fazer história na graduação para fazer mestrado em arqueologia fora, né? Fui para Pernambuco fazer mestrado lá. E achei fantástico, assim, porque o mundo da arqueologia, você não estuda só arqueologia. Você vai estudar cerâmica, de repente, você tem que saber um pouco de física para saber do método de datação. Você tem que saber um pouco de química para talvez fazer uns testes de identificar amido de comida nas tigelas que a gente encontra nos materiais arqueológicos. Tem que saber um pouco de biologia para poder lidar com enterramento, né? Quando você encontra no cemitério, coisa assim. Isso me atraiu muito. Assim, eu tava nossa, não é só uma área, né? Um pouco de tudo. Né? Eu estava no paraíso. Então eu fiz a dissertação com cerâmica, trabalhei com cerâmica, com 5 títulos do litoral. Mas no doutorado eu queria trabalhar outra coisa. Eu fui trabalhar com material lítico no Rio Grande do Norte. Só que a minha tese não é exatamente de material líquido, porque eu pensando ainda nesse ímpeto de não, eu quero saber um pouquinho de tudo, em vez de saber tudo de um pouquinho minúsculo. Aí eu estava estudando filosofia e história da ciência antes de entrar no doutorado. Né? Quando eu entrei, eu já tinha, sei lá, quase 100 páginas da tese encaminhada. Um pouquinho de ansiedade também, né? Não, já vou entrar com metade do negócio feito, que aí já facilita a minha vida depois. E me atraía muito essa leitura do contexto histórico, porque as ciências, a gente tem um pouco essa noção de não saber exatamente. A gente sempre brinca, né, de que há essa cisão, assim, eu sou de humanas, eu não sei fazer conta, eu sou de exatas, eu não sei o que é fenomenologia. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre a história da ciência, a gente percebe que um negócio bobinho, assim, óbvio, né, que o mundo que todas as ciências estudam é o mesmo. Então, todos os fatos científicos são do mesmo mundo objetivo, né? A gente se especializa e se divide porque quer, mas, assim, a gente ganha, eu acho, pessoalmente, que a gente ganharia muito mais com uma compreensão cada vez mais holística do negócio, né? de todos os fenômenos, né? Então, eu estava estudando sobre filosofia da ciência, estava estudando sobre história da ciência, e quando a gente coloca na perspectiva histórica, você percebe que existem grandes momentos assim, da história em que a ciência muda como um todo a partir do reflexo da sociedade. Né? Então, por exemplo, a partir de 1850, que a gente tem a Revolução Industrial, né? A gente estuda na história. Ao mesmo tempo, ali naquela década, a gente tem também o lançamento da Origem das Espécies, né? Do Charles Darwin. A gente tem também o discurso do espírito positivo do Auguste Comte, que vai iniciar o positivismo nas ciências humanas, né? Então, são mudanças na sociedade, como a Revolução Industrial, que vão impactando também a ciência, e a ciência vai depois retroalimentando e impactando a sociedade, e elas estão sempre nesse ciclo de uma influenciar a outra. Né? Aí você tem, a partir do desenvolvimento do positivismo no meio do século XIX, no começo do século XX, no século passado, a gente vai ter toda essa guinada cientificista. Vai passar pela filosofia, mas todas as ciências humanas vão ganhar uma versão nova, né? Nova história, nova geografia, nova sociologia, que é justamente tentando ser mais científica, digamos assim. Então, tem o pós-guerra, as guerras mundiais, tem a desilusão do mundo de pensar que a gente estava no caminho da iluminação, né? O iluminismo estava aí até 1850, o positivismo é justamente isso. É você ter essa
esse otimismo com o mundo de que a razão vai iluminar o caminho da humanidade. E o que foi que aconteceu? Guerra. Guerra mundial, livre, aberta, com bomba atômica, né? Olha o que, é que a ciência está fazendo. Destruindo 2 cidades em questão de segundos, com danos que vão durar décadas, né? Então, a partir dessa ruptura histórica, a gente vai ter, de novo, um mundo que vai se rearranjar, porque vai precisar ter a reconstrução da Europa, a integração dos mercados. E essa integração dos mercados vai aproximar cada vez mais todas as sociedades. Aí, então, aquelas sociedades que estavam antes, os países que estavam em desenvolvimento, né, que antes chamavam de países do terceiro mundo, vão começar a perceber que eles estão se integrando, mas eles não são igualmente aceitos no clubinho de poder da geopolítica, né? É aí que vai... Então a gente vai ter os movimentos anti-guerra, os movimentos por direitos iguais, a entrada das mulheres de uma forma mais marcante no mercado de trabalho, também por causa da guerra, né? Porque muitos homens iam para a guerra, não voltavam, ou voltavam mutilados, e o capital precisa de mão de obra, né? Então, para suprir essa carência, digamos assim, de mão de obra dos homens que morreram e não voltavam mais, as mulheres acumularam também essa função, além de casa e crianças, de sair para o mercado de trabalho. Então, a gente tem vários momentos um momento, né, digamos assim, mas de uma intensa ebulição social, de mais pessoas entrando e querendo seus próprios direitos, e percebendo que, justamente, eles não estavam sendo aceitos nos jogos de poder, porque toda a estrutura colonial foi feita para beneficiar o branco. Né? Então, a gente tem, a partir daí, justamente a ideia do pós-colonial, decolonial, que é justamente você repensar as estruturas sociais que sejam diferentes da estrutura que foi trazida pelos colonizadores, né? Que ainda reverbera, ainda tem efeito até hoje. Aí, como eu tinha estudado isso tudo na tese, quando eu pensei, nossa, literatura decolonial, eu quero saber como é que funciona isso aí. Quero participar desse grupo aí para poder aprender mais e botar para frente mesmo. Eu quero que se eu for virar escritor, ou mesmo para fazer meus quadrinhos, porque eu entrei no grupo pensando em fazer quadrinhos, né? Tem que ser numa perspectiva dessa, de enaltecer o que é nosso, de criticar os nossos problemas que foram trazidos pelos colonizadores e ainda estão até aqui. Estão aqui até agora, né? Como boa parte do resto do mundo. Uhum. Uma das formas... Pode falar. Só para fechar o pensamento dele de tu ir para a história, aí não se contentar ali com a história e tentar a arqueologia, ir para outros ramos do conhecimento. Eu vejo muito isso no teu livro, porque não é só ficção científica, não é só um gênero, um subgênero de ficção científica, né? A gente tem horror, tem um negócio meio Lovecraftiano, a gente tem fantasia, um negócio meio quase nonsense, a gente tem a gente tem ou não uma space opera, e tem tantos gêneros, passei por tanta coisa, fala sobre, e tem tanta... Eu queria que tu falasse sobre isso, sobre essa tua maneira de organizar, de pensar, de pesquisar e de chegar a essa pluralidade de gêneros e subgêneros. E eu também comentar sobre o estudo da história, porque eu sei que ela é meio focada, né, meio fechada ali na Europa e nos Estados Unidos, e falar sobre esse viés mais decolonial, como tu é formado em história, né, como um bom fofoqueiro, queria que você contasse aí essas várias vertentes aqui desse teu pensamento, para chegar no Contos para ler, no Alpendre. Massa. Uma boa parte da diversidade, eu acho que é muito em função da própria diversidade de temas, né, que a gente tinha lá nos desafios. A gente tinha um que era, sei lá, escreve horror gótico com hot. Então, o próprio tema do desafio meio que já jogava a gente num gênero. Esse conto deve ter caído fora do livro, né, para chegar em escola. Tá. Esse não poderia ir. Ele saiu na Mistério Retrô, número 8, eu acho, na revista física, mas no livro não entrou.
E, assim, além da parte do desafio, muitos desses também, como está dito, né, foi publicado na PUPA, foi publicado na Mormaço, foi publicado na coletânea da Ciber. Muitos deles eu escrevi para editais também, então os editais também eram temáticos. E, além disso, muito era experimentação mesmo. E, por exemplo, o da música escura, eu não tive assim, nenhuma restrição de tema já pré-definido, mas como os desafios do escambau deram uma pausa, né, eles estão focando mais em curso, em formação continuada, eu precisava, eu já estava com 2 anos escrevendo toda semana, todo 15 dias, todo mês, eu disse, não, eu não posso parar, eu quero continuar escrevendo frequentemente, e entrei na Mormaço, por indicação da Felinha, que também está lá no grupo do Escambau, que é um coletivo de editoras da Bahia, mas também tem gente de todo canto. E eles, até ano passado, elas estavam publicando mensalmente. Né? E esse ano está reformulando para ter um novo formato. Então, quando os desafios do Escambau deram uma pausa, eu meio que saciei a prática de continuar escrevendo para Mormaço. Aí, nesses, alguns foi por experimentação. Assim, nunca escrevi uma ficção científica dessas. E fui pesquisar um pouquinho sobre física quântica para poder entender a ideia do neutrino, do bóson de Higgs e tal, e a partir daí fazer a escrita. Mas justamente porque é legal, é muito interessante você saber de um pouco de tudo, né, que não seja só a sua própria área. No caso da minha relação com a história, foi um pouco engraçado, porque minha vontade de criança era fazer arqueologia, né? Sempre, desde o começo, porque eu queria estudar dinossauro. Na época eu não sabia que arqueologia não tinha nada a ver com dinossauro, que era paleontologia, né? É coisa que todo mundo confunde. E depois eu descobri que não era, né? Arqueologia trabalha com produção humana, não com paleontologia, mas mesmo assim eu disse, eu vou para arqueologia mesmo, não vou para paleontologia mesmo. Fiz história, passei o curso quase todo cumprindo o necessário, mas sem muito interesse. Assim. Quando eu estava no último ano da faculdade, eu comecei a gostar do curso. Passei 2, 3 anos sem muita... Não, eu vou fazer o que preciso aqui, porque meu objetivo é o mestrado. E quando foi no último ano, eu pensei, eu devia ter feito esses 3 anos de direito, eu teria aprendido muito mais. Fiz o último ano, foi muito bom, e depois que eu saí da graduação, depois que eu saí do mestrado, eu voltei a estudar os livros que eu não tinha lido direito na graduação. Eu disse, não, preciso tapar um pouco essa lacuna que eu mesmo deixei por conta própria de não ter estudado direito durante a graduação, eu vou estudar de novo agora. E passei um monte de tempo comprando vários livros de história para ir me atualizando. Durante depois do mestrado, eu saí e fundei uma empresa de arqueologia com um amigo que é arqueólogo do Ceará também. Depois eu saí, eles continuaram lá, mas durante muito tempo eu fiquei nessa empresa. E o trabalho de arqueologia lida muito com licenciamento ambiental, né? Basicamente, o principal ramo de trabalho para arqueólogo é o licenciamento ambiental. Porque tem a legislação que, se uma obra vai impactar um terreno, ela tem que ter, junto do estudo de impacto ambiental, o impacto patrimonial, também, histórico patrimonial. E eu costumo sempre explicar que isso é legal, porque assim, se você tem um prédio na cidade, embaixo, você tem um local que vai construir um prédio. Se nesse local está a fogueira dos primeiros homens, os primeiros humanos que chegaram na América do Sul, e a retroescavadeira vai e faz o buraco e bota o prédio lá, e ninguém estuda, a gente nunca vai saber, né? Então, é importante que tenha a legislação que obrigue os empreendedores a realizar esses estudos de impacto histórico, patrimonial, junto do impacto ambiental, antes de fazer a obra, né, para não destruir nada. E, junto nesse processo, é interessante porque a gente acaba estudando muito da história dos locais onde a gente vai fazer as pesquisas, né? Então, eu tive muita
muita oportunidade também de estudar várias coisas aqui do próprio Ceará, de várias cidades que a gente foi, que a gente estava fazendo pesquisa arqueológica. Tinha que estudar também a parte histórica para fazer uma contextualização do patrimônio que a gente encontrava lá. E muito rico, né? Porque justamente a arqueologia não, nem de longe você estuda só arqueologia. Tem que ter um pezinho em várias outras áreas para poder fazer um projeto legalzinho. E isso Aí tu se me deixa encontrou, né? empolgado. Estudar várias coisas. E era só isso? Tinha outra coisa que tu tinha perguntado? Eu acho que o Felipe tem alguma coisa. Tentando perguntar ali há algum tempo já. Não, eu ia perguntar, você perguntou, eu ia perguntar sobre como que você chegava nessas histórias, né, dos contos e tal. E tem uma pergunta aqui que é assim, sabendo que você trabalha com decolonial dentro da sua literatura, quais são as raízes culturais que você reivindica, né, nas narrativas, nos enredos, nos personagens? O que o leitor ele vai encontrar assim, na sua literatura, na antologia? Um pouco de tudo, né? Tem uma distopia que daria para dizer que é uma distopia feminista, né? Que foi do curso da Carol lá no canal, que é sobre um padrão de beleza imposto pelo Estado. Mas, assim, além desse, tem o Conto da Caçada, que é sobre a historicidade da perseguição branca com os negros na sociedade. Então, tem o conto também das tatuagens, né, que discute mais abertamente a ideia de apropriação cultural, que é uma tatuagem que a galera começa a fazer e só depois percebe que ela tem uns efeitos religiosos lá que ninguém sabia. Tem muitos temas, assim, mais transversais, que são de grupos mais específicos, a qual eu não faço parte, mas está lá também, né? Assim, um pouco mais da leitura histórica dos negros, das mulheres, dos indígenas. Um dos contos é baseado em documentos históricos aqui da Registro do Ceará. Mas, assim, da minha parte mesmo, assim, acho que o mais milo nesses contos que encontra um pouco da temática do sertão, né? O sertão está sempre presente ali, porque eu também cresci indo por... Eu sou do interior do Ceará, né? Mas nas minhas férias, quando eu era pequeno, eu ia mais para o interior ainda, porque morava numa cidade, aqui no Sertão Central, Quixadá, e a casa dos meus tios era no interiorzinho entre Quixadá e Banabuiú. Então eu pegava a Topic, descia na estrada, no asfalto, e ia andando os 4 quilômetros de terra batida até chegar lá, e passava as férias lá, e era ótimo. Assim. Então tem muito dessa vivência, um pouco talvez de romantização também, pelo sertão que eu vivia quando era criança, e que não é mais o sertão de hoje. Mas... Você é de Quixadá? Só. É que não tem nenhuma abdução alienígena aqui no teu livro. É verdade. Que absurdo é esse? Pegando minhas raízes aqui, falando de decolonialidade, e não falo dos alienígenas de Quixadá, né? Tá errado. Eu quero pegar essa ponta sobre raízes. Eu queria que tu falasse sobre como é lidar com essas especificidades aqui do Nordeste, do Ceará, de Quixadá não, né? Que tu fez essa opção de não botar os aliens. E essa história também ser lida para outras regiões. Então, não só do Brasil, né? Mas também vou jogar alto, né? Pro mundo também. Como é lidar com... Porque tem algumas palavras que são bem específicas e muitos escritores se preocupam assim, o povo não vai me entender, eu vou tirar essa palavra aqui que vai deixar minha história mais universal possível. Eu quero que tu falasse sobre essas escolhas. Eu não escolhi, não. Eu fui escrevendo mais ou menos o meu mesmo, que eu entendia, e eu não tinha tanto essa preocupação, e é um negócio que me fez pensar um pouco depois sobre isso na Bienal, que quando eu conversava com as pessoas na Bienal, eu percebia que eu conseguia chamar muito a atenção deles quando eu falava algumas temáticas dos contos, né? Tem um sertanejo que vai pro ciclo da borracha e encontra um gênio na cabaça, que seria o gênio da lâmpada, né? Porque o que acontece quando o sertão virou mar e tal.
Então, teve muita gente que se atraiu, porque faz parte do cotidiano da gente aqui do Nordeste, né? De pensar. Agora, agora já no finalzinho do prazo do edital, eu fiz o impulsionamento das propagandas no Instagram para ver. Teve muita gente que viu, a maior parte das pessoas foram no Sul, Sudeste, segundo as estatísticas do aplicativo, mas não gerou tanto engajamento. Então, é uma coisa realmente que me deixou pensando. Não é... Vai ter um alcance, as pessoas vão ver, mas não necessariamente todo mundo vai se identificar de cara. Apesar de que existe, acho que uma demanda pelo diferente, né? Nesse caso, não sei o quanto funciona aqui, por causa que o diferente vai vir necessariamente associar um monte de estereótipo, né? É uma demanda um pouco diferente do que a gente se pretende, né, sobre o decolonial. Essa demanda aí é mais para algo exótico, né? Assim, olha só, um filtro laranja, novela da Globo. Lengo tengo lengo, né? Pois é. Assim, é complicado porque as próprias estruturas daqui tendem a inferiorizar um pouco o Nordeste em relação ao Sul, Sudeste, né? Não só o Nordeste, mas o Norte também. Mas, assim, a gente percebe cada vez mais que esse tipo de produção de história é o melhor que a gente consegue fazer e é o mais legal que a gente consegue ver. Porque eu fico pensando assim, a gente começou a assistir uns K-dramas aqui recentemente e é uma febre, mas é uma febre porque é diferente de Hollywood, né? Apesar de ter algumas coisas semelhantes e tal, não tem problema de mostrar uma casa rachada, umas condições de vida que não são tão assim, idealizadas, né? Como uma novela que todo mundo é rico, todo mundo tem boas condições de vida. Não, mostra mesmo a galera até o núcleo pobre, né? Então, o núcleo pobre da novela também é rico em comparação ao resto do Brasil. Pois é. Aí a gente pensa, por exemplo, o fenômeno que foi o Parasita, né? Que o próprio diretor disse, não, eu queria fazer um filme sobre a Coreia e acabei descobrindo que eu fiz um filme sobre o capitalismo, porque o mundo todo é assim. Então, mas tem aí uma abordagem diferente, né? E é uma abordagem que chama a atenção. E a gente fugir um pouco do molde do enlatado, apesar de que o K-drama também é uma forma de enlatado deles, né? Então, o ideal seria que a gente valorizasse mesmo cada vez mais a identidade mais local, mais regional, mais brasileira, digamos assim. Porque até se você pensar num nível de mercado externo, é o que vai chamar a atenção. Justamente porque vai estar fugindo do padrão. Então, você tem uma narrativa... Se a gente não fizer, né? Quem é que vai fazer? Pois é. E a gente ter... Justamente, né? O problema são as relações de poder, micro-relações de poder dentro do próprio país, né? Porque a gente poderia ter ótimos nordestinos fazendo ótimas histórias do Nordeste, não uma grande produtora como a Globo só repetindo os estereótipos, né? Então, para a gente conseguir fazer uma boa história dessas, para se alçar mundialmente, que você tinha perguntado, a primeira barreira já é interna. Investimento enorme. Pois é. Agora eu pego essa tua resposta e boto aqui eu vou expandir ainda mais para tu. Eu queria saber de tu. Se é preciso você passar no Brasil a história para ter essa brasilidade, essa nordestinidade, esse ar de Quixadá, ou não? Aí você me pegou. Não sei dizer. Acho que tem muito do que a gente faz, que é nosso, que vai estar na gente mesmo. Então, se você fizer, não precisa se passar necessariamente aqui, mas, sei lá, uma história sobre um malandro local que vai para fora e começa a subverter as regras de um país estrangeiro, né? Porque são choques de cultura. Vai ter muita brasilidade. Espacial, né? O conto do bêbado, né? Que acorda na estação espacial e não sabe como é que ele foi parar. Ou não. Ou não.
Então, assim, a princípio não, mas o ideal é que você se propõe de fato a trazer o nosso mesmo para esse contexto, né? Não é você, porque você é brasileiro e você está fazendo a história da Elizabeth que encontra o Richard em Londres e os dois se casam para viver uma comédia romântica, alguma coisa assim. Então, É isso, Felipe. A gente tem nosso corte, bota aí Nilo, critica romances com Elizabeth e Richard na Inglaterra. Entendo o caso. É isso, conseguimos. E é isso, a live acabou, a gente só queria essa polêmica mesmo. Eu acho que a gente se aproximou bastante da discussão, né, que tá rolando, que tava rolando, não sei se ainda tá, lá no Threads. Né? O pessoal E se tava não tá falando, rolando, vai voltar a rolar, porque vai o voltar mercado agora. literário brasileiro em ciclos. Exatamente. Teve uma leitora, né, ela não é que ela trabalha, mas ela faz resenhas, ela bota as impressões dela de leitura, e ela lê muito nacional. O problema é que o nacional que ela lê, ela sempre se passa no estrangeiro. Então ela fez uma crítica ali no Threads falando, né, que ela queria ler mais histórias brasileiras, literatura nacional que se passe no Brasil. E isso pegou, tipo assim, viralizou, né? Muita gente respondeu a ela, algumas pessoas bem mal educadas, né? Diga-se de passagem, mas virou um grande debate sobre se é obrigatório o autor independente não, o autor nacional escrever no Brasil, né? E aí o Nilo respondeu aí que tipo, que eu concordo exatamente com o que o Nilo falou. Eu acho que o autor, quando ele escreve, independente de onde se passe, ele vai botar um pouco dele também, da essência dele, do ambiente que ele cresceu, das crenças dele, né? Então, até se passar no espaço. Eu lembro do conto do Fabiano, lá no Escambau, que ele escreveu sobre pescadores de sereios no espaço. E, tipo, é muito. Você consegue reconhecer ali né, o comportamento dos pescadores e tal. Então, tipo, olha só, né? O Fabiano é a prova disso, do que a gente está falando aqui, né? E aí eu escrevi um texto sobre isso também, sobre o que a Tati, né? O nome da moça é. Deixa eu pegar direitinho o nome dela. Tati O arroba Eleutério. dela irá aparecer aqui na tela, né? Ela, É Tati, ok? Foi mal, cortei. Tati Eleutério. Ela que fez a crítica ali e tal, e viralizou. E aí eu escrevi um texto sobre isso, ligando isso ao que a gente estava conversando sobre um impulso decolonial. É como se os nossos leitores eles sentissem que as nossas histórias, a maioria das histórias, elas são meio que espelhos do que vem lá de fora. Né? A gente cresceu consumindo muita coisa estrangeira, de Hollywood, como você comentou, Nilo, muitos filmes de Hollywood, os livros que são importados, né, que as grandes editoras aqui no Brasil publicam, vêm de fora, eles preferem investir no que já está dando certo lá fora do que investir aqui dentro. Então, a gente cresceu lendo coisas estrangeiras. Então, é óbvio que a gente vai escrever e vai refletir na nossa escrita formatos, abordagens, né, de personagens lá de fora, até com nomes gringos, né? Um dos primeiros contos, histórias que eu escrevi tinha nome gringo, se passava lá fora, então é muito. Isso acontece, sabe? Muito amador também, isso acontece. Mas eu acredito que é por conta disso. As editoras elas precisam se voltar mais para nós, perceber que, pelo menos no meio independente, tem coisa diferente sendo escrita, né? Como você falou aí do que você faz e tal. Tem muita coisa boa. Eu sempre estou repercutindo autores que fazem coisas diferentes, ficção especulativa, né? O novo gótico latino-americano, coisas novas, coisas que estão sendo testadas, sabe? Então, eu fiz esse texto, tá aqui na plataforma do Substack, tá no Threads também. Talvez eu faça um vídeo, não sei, porque eu não sou muito bom com vídeo, mas é para acrescentar o debate. E o Moacir Pio, ele comentou, né? Ele chamou a atenção para que isso que aconteceu com a Tati, né? Não é só um impulso decolonial. Talvez ela nem pense isso que a gente está conversando. Porque é muito fácil também
falar assim, cair naquela coisa do nacionalismo, né? Tipo, não, tem que valorizar o nacional e acabou. E aí, qual é o tipo de nacional que está sendo escrito? Qual é o Brasil que está sendo contado? É o Brasil profundo, como você falou, das regiões interioranas, né? Do sertão, ou é o Brasil mais do mesmo, né? Que a gente vê na Globo, a gente vê nas histórias que já são contadas hoje em dia. Então, tem essa questão também, né? Eu queria aproveitar que peraí, só seu momento de brilhar vai chegar. Vai. É que eu queria ler do teu conto aqui, que para mim é um exemplo perfeito assim, dessa discussão, porque não tem seres humanos para ser chamado de Elizabeth, não se passa no Brasil. O Nilo pode me corrigir se eu estiver errado, é o dos calangos. Que eu acho que se passa no Ártico, né? Porque fala calo ártico, então eu imagino que não se passa no Brasil. Que é assim, ó. Em seu triplex cranial humano, o calango telepata se escondia do calor ártico, que durante o dia podia alcançar impressionantes 40 graus Celsius. Aí mais pra frente tem outra coisa, assim, ó. Como que por instinto, o calango esticou-se nas 4 patas e chacoalhou a cabeça de forma afirmativa, pronto para o combate. Isso aqui pra mim, tipo, é o puro suco do Brasil. Esse negócio do triplex aqui eu ri demais, porque é a expressão de alugou um triplex na cabeça, né? Ele tem o calango, ele mora num triplex dentro de um crânio, e o calango, quando ele é confrontado, ele balança a cabeça. Eu lembrei muito dos calangos aqui em cima do muro, só balançando a cabeça assim. É isso mesmo. Isso aí pra mim é o Brasil todinho. Tipo, não tem um ser humano, não tem nenhuma Elizabeth, não se passa no Brasil, mas o Brasil tá ali presente ali. Porque o brasileiro, ele é o diacho, ele tá em todos os cantos. Na Lua, no Ártico, no futuro, no passado, tem um brasileiro no meio. Agora é o momento de brilhar, Nilo. A rocha. Duas coisas que me chamaram a atenção quando o Felipe estava falando é que, primeiro, né, tem tudo a ver com a decolonialidade. A gente cresce lendo a história de fora porque no projeto colonial o interessante era estabelecer a literatura branca europeia como o centro do mundo, né? Então a gente tem esse processo de formação. E eu fico pensando, por que a gente só cresce estudando as coisas de fora e tentando replicar o de fora? Porque chega para nós essa ideia de que, não, o cânone universal, as melhores obras de todas são essas aqui, e são, curiosamente, todas de homens brancos europeus. A maioria, né, que tem sido cada vez mais debatido isso ao longo do tempo. E a segunda coisa que se relaciona um pouco sobre essa questão de estar no Brasil, não estar no Brasil, é daqui, não é daqui, é que você pensa o seguinte: quantas vezes você vê um filme americano, hollywoodiano, que retrata o Brasil, que mostra o Brasil, né? Você pega, por exemplo, aquele Hulk de 2008, diz, não, o cara tá no Brasil, e todo mundo fala espanhol, né? Pô, como assim? Que Brasil é esse que os caras estão fazendo? Então, uma coisa que a gente pode pensar é que, a não ser que você seja um brasileiro com poder aquisitivo para morar no país que você está retratando na sua literatura e conhecer um pouco dessa vivência para retratar ela de forma fiel, a chance de você estar fazendo uma literatura lá fora que soe caricata ou estranha, da mesma forma que eles fazem sobre nós, é muito alta, né? Então, você não está necessariamente retratando o que é a vivência em Londres, você está simplesmente copiando, de fato, sobre algum londrino que escreveu sobre isso sem ter essa vivência. Então, a chance, me parece, né? A chance de você fazer algo que seja caricato ou diferente, ou que não soe para eles como eles mesmos, porque eles mesmos escrevendo, porque, obviamente, a experiência é outra, é uma chance muito alta. Então, você tentar, sei lá, emplacar no mercado internacional, copiando o que está sendo feito lá, sem ter essa experiência, eu acho que não me parece um caminho muito fácil, porque a chance de você não estar trabalhando essa vivência como deveria é muito alta. Então, como eu tinha dito no vídeo do Instagram, é melhor a gente falar sobre a gente, porque a gente tem muito mais propriedade para falar do que a gente passa. E a partir do que a gente, citando de novo, né, o diretor do Parasita, você pode trabalhar os seus próprios problemas e o resto do mundo vai se identificar com esses próprios problemas porque a gente está passando por isso. Mas não porque você está tentando escrever daquele local de observação. Escreve do seu local de observação, do seu problema. Né? Porque não é só você que passa por isso, o mundo todo.
Aí eu tô aqui, Eu acho que perguntas externas, que não são minhas. O Igor A.N. Silva mandou aqui 2 perguntas. Ele fez live a última vez, não foi? Então ele mandou aqui 2 perguntas, ele disse que não ia poder participar, porque tá trabalhando até às 23 horas. Abre aspas. Peça indicações de livros sobre o tema, que é decolonialidade. Onde o leitor / escritor pode se aprofundar mais nisso? Essa é a primeira pergunta. Tempo! Bora, 5 livros. Leitura de tema, eu acho que uma das mais interessantes é Depois da Teoria, do Terry Eagleton, né, que ele é um linguista inglês, e ele faz um bom apanhado histórico, né, ele vai falar um bocado da literatura, mas também vai ter esse pezinho na história, na contextualização sociopolítica do país e como isso vai mudando. Temos também, eu acho que o Orientalismo, do Eduardo Said, também é uma ótima leitura, né, que é justamente alguém do Oriente Médio escrevendo sobre como a Europa inventou a noção de Oriente Médio, né? Então é uma ótima leitura para você pensar como muitas dessas imagens que a gente tem construídas, na verdade, foram construídas. Tem o Hobsbawm, ele fala muito isso, tem eu acho que é sobre a história dele. Ele diz assim, se o físico é um cientista perigoso porque ele constrói uma bomba atômica, o historiador é tão perigoso quanto, porque ele pode criar um sentimento de nacionalismo tão perigoso quanto um nazismo ou um fascismo, né? Porque toda essa construção de Estado-nação, ela passa por essa construção desses mitos históricos, né? A ideia da ancestralidade do povo e tal. Então, e tem outra obra dele que é a Invenção das Tradições, né, que é justamente o livro todo ele dizendo como várias tradições mundiais assim, que são super famosas foram criadas em momentos específicos para poder passar essa ideia justamente de nacionalismo, de valorização do que é nacional e tudo. Aí a gente tem, depois da teoria do Terry Eagleton, o Orientalismo do Eduardo Said, do Hobsbawm, Invenções das Tradições. Agora uma ficção, assim, para fechar assim. Só assim, um livro de ficção que trabalha esse tema. De ficção que trabalha esse tema, dá para ler os 2 mais recentes do Wilson, né, o Trama Ancestral e o Fios de Ferro e Sal, que são fantasias históricas, né? É uma história de fantasia, mas tem também o pezinho aqui na construção da história brasileira, porque ele pesquisa muito, ele fez pesquisa bibliográfica mesmo para pensar o cenário. É uma história fantástica, mas é muito... Outro historiador também, né? Outro historiador também. O do Moacir também, o Pequenas Hemorragias, é muito bom, que também é muito nosso, do começo ao fim. Inclusive, eu escrevi agora recente um artigo que eu mandei para uma revista, comparando o conto dele, o etnocídio indígena, do conto do Clive Barker, do Livro de Sangue, comparando com a Canção Diária do Moacir, Pequenas Hemorragias. E é fantástico, assim, você perceber, porque você tem o Clive Barker escrevendo lá de fora sobre o processo de colonização, então todos os personagens deles aqui a maioria são gringos que estão aqui para explorar, enquanto os do Moacir traz muito mais essa vivência do próprio país. Então tem os militares, tem o povo que não se importa muito para saber de política, de saber o que está acontecendo, e só meio que participa passivamente dos acontecimentos, né? Então são 2 visões totalmente diferentes que dá para você avaliar também nessa perspectiva, né? De que tem um escrevendo lá de fora sobre aqui dentro e um daqui de dentro escrevendo sobre aqui dentro. Então dá para ter uma boa comparação aí sobre esse tipo de literatura. E tem o meu também, que é muito bom sobre esse canal. O teu é a indicação da live, né? Assim, E a outra pergunta do Igor é a seguinte: clichês coloniais para se evitar. Então...
Algo bem Eita. simples, né? Muito. Sei lá, um que rola muito ainda pra gente, o Bandeirante Herói. Sim. Esse aí é Isso é complicado. né? Deixa eu ver se eu consigo pensar mais de algum outro. Assim, eu vou gerar uma polêmica aqui, né? Mas como o Auro já disse que a ideia da live é A gente gosta de polêmica. Cara, polêmico. Pode não continuar. sei. Acho super massa que tem uma cena muito forte de literatura erótica, hot, assim, mas essas de glorificação de CEO, pra mim, é o fim. Colocar o branco milionário que desce de helicóptero do nada só para poder trazer flores, não. Sim. Acho que esse é um ótimo clichê para a gente desconstruir o quanto antes. Eu um dia vou fazer esse debate aí, porque quando eu estava escrevendo um artigo sobre literatura erótica, está publicado aqui no Substack, eu entrevistei uma autora de erótica, e ela falou que ela não escreve CEO, ela não escreve sobre CEO, ela sempre coloca os casais dela entre pessoas pobres, porque ela ficou saturada de escrita, né, de livros que coloca ali a virgem e o CEO. Por quê, né? O CEO virou uma fantasia, tá ligado? Por quê? É muito isso que a gente está... Tá dentro disso que a gente está falando sobre mente colonizada, né? A ideia de que em algum momento, a fantasia de algum momento você vai chegar nesse nível também, o CEO vai te ver, vai te enxergar, e não vai nunca, né? Pois é, agora sim. Ele ficar calado sobre isso esse tema. Também vai do alcance da live vai ter muita repercussão. Uma vez a gente estava lá no Escambau e a Alice disse assim: será que se você escrever um conto desse que está na tendência, o algoritmo da Amazon ajuda a divulgar só porque está na tendência? Aí eu fui e escrevi. Então agora eu falar sobre o CEO é um ótimo clichê para ser desconstruído. Em algum momento talvez soe como uma hipocrisia, porque eu já tenho um conto sobre o CEO escrito. Mas em minha defesa era para testar se funcionava a divulgação. E aí, como que foi? Tá funcionando? Ganhou dinheiro? A diferença da tendência era uma ideia de saber se ajudava a impulsionar, mas pensando um pouquinho, não, né? Tem tanta literatura dessa que está lá disputando entre si. Acho que não teria mesmo como um sistema automático escolher só porque é a temática e privilegiar um. Então todos estariam no mesmo patamar de divulgação, o que é claro que não faz sentido para o mercado, porque a ideia deles é justamente ter um algoritmo para que você pague para o algoritmo fazer o que devia fazer de graça, né? Que é entregar seu conteúdo para as pessoas. Sim. Já que você falou de CEO, né, e a gente não gosta de CEO, não gosta de bilionário, isso me lembra também que é um assunto político. Você acredita que, né, a imaginação é um campo de disputa política e a gente escrevendo sobre literatura decolonial, a gente está disputando esse campo também? Acho. Assim, eu fico... A gente está sempre dividido entre você ter um ideal otimista de que você está fazendo alguma coisa que vai dar certo e ao mesmo tempo você está disputando com o outro lado mais pessimista de que não é bem assim, a gente fala e nem sempre alcança as pessoas, mas assim, de um ponto de vista mais técnico, acadêmico, não sei, talvez, eu fico pensando assim, trazendo de novo o Hobsbawm para a conversa, né? Ele disse que essa ideia de que o historiador ele constrói imagens nacionais que podem mover uma nação inteira, né? Pode criar uma tradição e tal. E você pensa que hoje, por exemplo, com a rede social, isso acontece o tempo todo com o seu historiador, né? Está rolando muito revisionismo histórico, tem muita propaganda que é feita
para um teatro político e ela é feita direcionada para mobilizar uma emoção que vai ter esse impacto emocional da pessoa, vai gerar uma indignação, vai gerar uma revolta, e isso um texto acadêmico não vai alcançar, né? Você não vai conseguir esse efeito. Então eu fico pensando que sim, talvez uma literatura que aborde mais os nossos problemas a partir do ponto de vista de quem passa pelo problema pode servir para alcançar algumas pessoas também pelos afetos, de forma que o texto acadêmico nunca vai conseguir. Então, acho que é um caminho. Por outro lado, às vezes eu também fico um pouco desmotivado, porque a gente não tem como você ser um leitor de ficção científica e pensar assim, nossa, tem tanta distopia que está bem ali na esquina e a gente está indo para ela. E a gente sabe que está indo para ela. A gente já viu na literatura, e, pô, até que ponto a literatura serve para alertar alguém de alguma coisa, porque parece que tem setores, especialmente setores que lucram com isso, que fazem questão de, olha, no livro de ficção científica, o cientista malvado inventou um negócio que vai escravizar todo mundo. Vamos se afastar dele? Não. Vamos desenvolver essa tecnologia. Vamos lá, vamos que... né? É um pouco complicado mesmo, assim, de pensar. Mas eu acredito que sim, eu acho que seria dos caminhos legais que a gente pode ter, justamente de ter mais contato, assim, a partir dos afetos, assim, não tanto a partir só dessa tecnicidade fria, né, da academia. Perfeito. Áureo, tem mais alguma pergunta? A gente já vai encerrar ou... Eu tenho só a última aqui, que seria sobre os projetos, lançamentos aí que estão próximos. Peraí, pô. Eu queria só voltar sobre editais de cultura. Tá certo. Que é o seguinte. A gente não explicou direito o que é edital de cultura, mas para você tá assistindo e não sabe, o governo, tanto federal, estadual e o dos municípios, eles organizam algumas verbas ali para disponibilizar para artistas eles fazerem seus projetos. Alguns editais aceitam literatura, não são todos. A maioria aceita literatura para a gente fazer um livro. Foi o caso do Nilo, que ele conseguiu em 2023. O edital de 2023 ele foi aprovado em 2024, assinou o contrato em 2024 e da assinatura do contrato ele tem 1 ano, 12 meses no caso, para executar o projeto que ele já apresentou em 2023. Eu queria que tu falasse sobre isso, Nilo. Sobre fazer esse projeto, escrever já esse projeto do livro, delimitando tudo, cronograma, execução, e o mais importante, desse uma pincelada assim, dando destaque na contrapartida e na prestação de contas, que eu imagino que deve estar nessa fase agora de prestação de contas. Tem sido tudo muito novo, né? É um processo, é interessantíssimo, muito, muito legal você perceber que tem esse recurso para os artistas, mas assim, muitas vezes a gente fica um pouco com medo porque é muito burocrático, né? Mas assim, a burocracia ela é necessária e ela está presente em qualquer atividade que você vai fazer com o Estado. Então, não tem muito para onde correr nesse sentido. Em termos de execução, então, da assinatura do contrato e tudo, foi tranquilo, porque eu já percebi que varia não só de acordo com a esfera, né, federal, estadual, municipal, mas os editais mudam também, então as restrições que eles pedem, alguma secretaria pode pedir, outras não. Então, assim, você pode montar o seu projeto se o edital já pede que você tenha 3 orçamentos para cada serviço. Então, é uma burocracia a mais, você vai ter que correr atrás para montar o projeto, de ter essa estimativa de prestação de serviço para colocar no orçamento. Então, você faz o projeto detalhando o que você quer fazer, com uma tabelinha já de previsão de custos, né, para saber mais ou menos quanto você vai gastar em cada etapa. E tu tinha o livro pronto quando tu mandou o projeto? Ou ele ainda estava sendo criado ali?
Ele foi sendo feito no processo mesmo. Porque a ideia central era um livro de contos, e contos eu já tinha muitos escritos, né? Não tinha montado já uma ideia de quantos seriam, de quais seriam. Eu montei um arquivo preliminar para mandar junto do projeto mesmo, porque ele já pediu algum adiantamento de coisas que você já tivesse feito. Então, aí você vai fazer essas atividades de elaborar o projeto, explicar, vai ganhar mais pontos se for um projeto mais inclusivo, se tiver pessoas das minorias na equipe, se o teu projeto contemplar as questões de acessibilidade, se a divulgação contempla pessoas de todos os tipos, algumas pessoas talvez com deficiência. Então, quanto mais inclusivo for, melhor, né? Tanto na feitura quanto no alcance. Para contrapartida, que perguntou também, eu tinha previsto fazer uma oficina de quadrinhos aberta, né, lá na oficina de quadrinhos, que é uma extensão universitária, então é aberta para todo mundo. E aconteceu, melhor ainda do que eu estava esperando, que teve também um encontro com os leitores na biblioteca comunitária aqui em Fortaleza, né, na Sorriso da Criança. Então, eu li 2 contos do livro para um grupo muito misto, assim, de crianças a estudantes da educação de jovens e adultos. E foi muito legal também trocar ideia com eles lá. Uma das senhoras lá da educação de jovens e adultos, ela ganhou um da biblioteca, porque, segundo a diretora, ela era leitora assídua da biblioteca, que já tinha lido todos os livros da biblioteca mais de uma vez. E foi muito massa, assim, a experiência. Um outro edital que teve, também para literatura, que esse ainda não saiu o resultado, eu escrevi um projeto de quadrinhos, porque eu já tinha feito o roteiro. Aquela primeira história que eu tinha feito, baseada em documento histórico, eu já tinha pensado numa continuação. Não era exatamente uma continuação, porque seria 100 anos depois, e com outra galera. Fui pagando do meu bolso um ilustrador para fazer os desenhos, ela está com 81 páginas, que é sobre a Fortaleza do final de 1800, né, que tem uma seca enorme de 77 a 79, que é uma das primeiras que começa o movimento dos retirantes. Então, trabalhar essa temática dessa seca e do aumento em massa da população de Fortaleza, que vai de 25 mil a 130 mil habitantes em 2 anos, justamente pela chegada dos sertanejos famintos, né? Então vai ter vários problemas. Ela tem algo especulativo, de fantasia, ficção científica, ou ela é mais histórica mesmo? É mais histórica mesmo. Não tem nada mágico assim para dizer, né? No caso de ser fantasia, é mais histórica mesmo. E nesse projeto eu fiz para que o projeto fosse a contrapartida. Então, assim, eu não quero fazer o projeto para eu ter a tiragem toda e doar 10%. Não, eu quero que 70% seja da Secult para eles dividirem entre as escolas e eu fico com uma porcentagem menor. Não sei se... É bom para pontuar também nos editais a história em si ser sobre algo ou histórico ou cultural da região também conta bastante. Ter doações para bibliotecas e doações para a própria secretaria também vai contar bastante. E eu lembro, o teu ainda vai ter coisa, não vai ter audiobook? Vai, ou não deu certo? Tá saindo. Também é uma contrapartida, né? De acessibilidade também. Sim. Já tá tudo feito e eu tô divulgando devagarinho no Spotify como podcast, que é para poder não divulgar tudo de uma vez e não atingir todo mundo na mesma velocidade. Vou colocando aos poucos, que aí cada semana aparecem uns 2 pontinhos novos lá. Olha, apareceu um conto novo, pra ver se movimenta um pouco. Mas é como uma questão de acessibilidade mesmo, de ter o audiolivro para fornecer acesso a quem não conseguiu ver a obra mesmo. Né? Vai ter o curso de quadrinhos ainda? Foi uma oficina Já foi? Foi sim. Foi presencial? Não, foi online.
Ah, eu perdi, sinceramente. Não, Nilo. Como é que tu pode fazer um negócio desse? Mas tu não Não, divulga pra nós. não se preocupe não, que eu falei com o professor Ricardo Jorge, né, que é um dos idealizadores lá, que assim, todo ano tem a turma, né, da oficina de quadrinhos. Então são vários professores, cada professor dá uma especialidade. E eu disse a ele que dependendo do cronograma dele, se precisar, eu posso ministrar essa oficina todo ano, dentro da grade lá da oficina de quadrinhos, porque ela não foi um geral sobre quadrinhos do começo ao fim, foi mais específico de técnicas de colorização digital, como usar o Photoshop ou o Clip Studio para poder pintar uma página de quadrinho. Aí tem outro mundo de coisas para fazer, né? De storytelling, narrativa, teoria das cores. Porque, né, mais uma vez, eu gosto muito de estudar sobre muita coisa diferente. Várias Aí coisas diferentes. tava lá na história, Me veio agora estudar outra arte. pergunta sobre o teu processo de escrita. É rapidinho. Ô, filho, foi mal. Desculpa aí. O teu tempo. É rapidinho a pergunta. É porque eu reparei. Eu terminei de ler o livro hoje, vou nem mentir. E eu reparei que alguns contos eles seguem uma estrutura como se fosse de. Não é pejorativo, eu vou falar, viu? Como se fosse uma piada. Apresenta o lugar comum, apresenta ali a expectativa, cria expectativa para quem tá lendo. Tem um desenvolvimento, o time da piada e o desfecho é uma quebra de expectativa. Tem muito, a gente usa muito isso também no horror, para quem, para quem acha estranho, horror, fazer medo ou tensão e piada é a mesma técnica de você criar expectativa e você quebrar a expectativa. Queria que tu falasse sobre essa, esse processo de escrita aqui, mais específico para esses contos. Não são todos esses contos que eu reparei, porque a gente falou de brasilidade, aqui tem muito humor nesses contos também. Eu vou dizer que eu fiquei até feliz de ter ouvido esse feedback, porque eu nunca tinha pensado no meu processo de escrita como um processo que eu utilizo uma técnica tão avançada. Eu fiz uma oficina de humor agora recentemente, de humor com escrita, e eu sempre achei muito difícil de poder trabalhar isso. Os que deram certo, que estão no livro, deram certo. Foi ótimo e eu achei massa e pronto, tá? Show de bola. Mas desde dos primeiros, porque o das tatuagens, né, que aborda mais especificamente a questão da apropriação cultural, foi justamente o que foi publicado na Perpétua, logo no comecinho. A ideia era tentar utilizar esse formato de conto em que dá a pancada no final, no último parágrafo. Então, alguns desses eu fui experimentando para tentar atingir esse efeito. Acho que pode ser que tenha sido isso que tenha gerado esse resultado, né? Alguns deram certo. Não todos são escritos assim, mas eu acredito que seja por aí. Foi só experimentação mesmo de formato. E é engraçado que o de horror, que é o título gigantesco, é o anexo complementar do relatório de resgate arqueológico no abrigo de Madre de Deus de Minas Gerais, aí continua, que é gigantesco, com vários números. Ele é de horror, mas assim, teve um humor involuntário, não sei se foi proposital, mas eu ri bastante, que é um português, e ele fala assim, abre aspas, é um relatório, né, escrito em primeira pessoa, então. Somos portugueses, ora pois. Eu ri também muito desse ora pois. A gente fazendo a, a piada voltar, né? De reparação histórica, esse ora pois. Esse foi já foi no processo de reescrita que entrou. Porque o texto, ele é quebrado, né? Ele começa como um relatório, e no relatório é encontrado esse diário nessa caverna. O conto, na verdade, é o relato que está no diário, para depois volta para o relatório com o pesquisador dizendo as impressões dele sobre o diário. Então, quando eu estava escrevendo, reescrevendo, já o Wilson tinha me alertado, né? Não, vamos aproveitar para utilizar o que está em primeira pessoa, utilizar melhor o personagem. Então, eu pensei, então, teria que... Vou tentar emular aqui o meu próprio sotaque português para ver
você fica um pouco mais condizente, mas um pouco disso de a chance de ter feito algo caricato era muito alta, né? E no caso, como é decolonial, a gente tá aqui para criticar mesmo, então se fizer piada com eles também, tá certo. Tudo que ficou caricato, a gente fala que não é o estilo, é proposital, é decolonial aí. É interessante, porque realmente ele começa como terceira pessoa, uma voz narrativa, aí muda pro diário, vai pra primeira pessoa, aí tu fez esse exercício de experimentação, né, de linguagem. E como também a parte de humor que eu falei, também foi experimentando aí o que chama, na piada aí, o inglês agora, chama de punchline, né, que é a linha de soco aí da piada, aquela frase final pra arrematar. A estrutura do stand-up é isso, né? É tipo uma ciência. Você tem que saber a hora, o que você vai apresentar, o que você vai deixar para o final, né? Você usou exatamente esse termo, né? O punch é um termo do stand-up, a pancada no final, né? É legal A saber gente usa isso também no horror, porque tipo, a gente apresenta horror e piadas, né? Horror e humor. A gente apresenta o tema, a gente desenvolve o tema, tem que ter o timing para não perder a emoção ali da piada ou do horror, do medo, né? Do susto, da tensão. A gente faz o retorno ali daquela piada e acaba quebrando a expectativa no final com uma linha de soco, com uma punchline. Mais ou menos é a mesma coisa de stand-up. O humor e o horror, pra mim, é a mesma coisa. Mesma estrutura. A gente podia começar a escrever nossos manuais de escrita aqui chamando de lapada. Lapada. Você constrói a atenção e a lapada. Dito isso, vamos para a lapada do final, que é, né, os agradecimentos aqui. Eu vou agradecer demais o Áureo, mais uma vez aí, por ter topado participar, me ajudar a conversar com os convidados, né? Dessa vez conversamos com o Nilo Onobre, né? Sobre sua antologia. E agradecer você também, Nilo, por ter vindo aqui, né? E permitido que a gente pudesse falar da sua obra e tal, falar sobre literatura decolonial, que eu acho muito massa. Eu também escrevo, eu gosto de... Tipo, vocês nunca viram nada que escrevi, mas eu escrevo. Mas veremos. Verão. Mesmo que a gente nunca viu? Não, ele guarda aí. Nos desafios de 2021, tem certeza que a gente nunca leu nada. Quem estava, viu. Quem estava lá, viu. tem vídeos, né, do Wilson lendo as minhas histórias. E é isso, vou agradecer demais vocês. Podem fazer o jabá de vocês, começando por você, Áureo. Eu fui Áureo J nessa live. Vai vir nesse ano ainda o meu livro o meu livro de horror, Acalanto, na versão física. Tá tudo pronto? Não está tudo pronto, mas vai vir esse ano. E talvez começo do próximo ano vai vir outro livro de suspense. Eu espero que ele fique meio Hitchcockiano, ainda estou na fase de escrita, então veremos, quem viver verão. E eu queria deixar assim, pegar esse tempozinho só para deixar minha revolta de Nilo, porque não teve dragões nesse livro. E é isso. E antes de falar qualquer coisa, eu vou dizer que quem estiver vendo essa live e tiver ficado curioso, leiam Acalanto do Áureo, que é um absurdo. Assim, é uma história de bicho-papão para você ficar com medo do bicho-papão mesmo, de verdade. Muito massa. Eu queria agradecer também o Felipe, que ele já estava, quando eu entrei no Escambau, ele já estava lá no grupo, e já fazia esse trabalho de divulgação de literatura, está sempre envolvido, às vezes muda de plataforma, mas está sempre nesse meio. E eu só tenho a agradecer pelo trabalho, pelo espaço de me deixar vir aqui e tal. Eu acho massa todo esse trabalho que tu tem de divulgação aí o tempo todo. É uma parada que eu admiro muito, quem se dedica a ficar incentivando mesmo na literatura, que é um trabalho hercúleo, né? Agora você tem a juventude toda disputando a literatura, disputando com a armadilha da rede social que é feita para fisgar a gente na tela o tempo todo. É um trabalho muito massa, então eu só tenho a agradecer pelo espaço, por ter vindo. Tem a parte do jabá mesmo, o meu livro Contos para Ler no Alpendre, dá para comprar direto comigo no Instagram ou no TikTok.
Nilo Nobre. Nilo_Nobre. E não se esqueça que talvez eu acho que seja uma exigência do edital, falar que foi financiado pelo... Cadê que não tá aparecendo? Tá focando, meninas. Cadê? Ele foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, né, da Edital para as Artes de 2023, da Secult Foto em Fortaleza. E tem sido um processo massa, assim, como um todo. Escrever nesses últimos 4 anos foi legal, porque eu aprendi muita coisa, tive contato com muita gente legal, como a galera que está dividindo a live comigo aqui, que me deixaram participar desse espaço aqui com ele. O processo de escrever foi legal, o processo de fazer a editoria, a curadoria do processo inteiro, até a publicação, foi outro aprendizado. Ir para o stand na Bienal e vender e perceber que a capa do livro é massa, mas o peixe não se vende sozinho, você muitas vezes tem que fazer uma propagandinha um pouco mais próxima do leitor para poder chamar a atenção. Me deu uma compreensão muito maior, assim, da escrita como um todo, né, de fazer até a venda. Não é exatamente uma experiência de editora grande e saber como funciona o contrato e agência, essas coisas todas, mas é uma ótima experiência, mesmo assim. Então, brigadão a todo mundo aí que veio, que participou. Obrigadão, Felipe, obrigadão, Laura, pela conversa, foi muito legal. E só tome cuidado com os trechos que vocês vão publicar aí, que é para poder não gerar tanta polêmica assim. Não, a gente vai espremer, porque a gente gosta de polêmica. Então é isso, né, pessoal? Vou agradecer também o chat. O chat não participou hoje muito, mas teve gente que ficou até o final. Vou agradecer quem assistiu ao vivo, quem está assistindo depois, né? Essa live vai ficar gravada tanto na plataforma do Substack, quanto também no canal do YouTube do Portal Cataprisma. Eu vou subir também lá no Spotify, a gente criou um podcast lá chamado Jornada Literária do Portal Cataprisma. Se você buscar por esse nome lá na barra de busca, você encontra todos os episódios que a gente já fez aqui, todas as lives que o Áureo participou, o Igor, que fez perguntas aí também, participou. Então é isso, pessoal. Eu fui Filipe Brasiliano, né? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Irmão Filipe gosta de um trabalho, viu? Já arranjou Spotify também, podcast. Complicado. O cara não para. Tô dizendo, falou.